Quero mais uma vez saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus que vive e reina para sempre. Interessante a fala da Lourdinha, que do nada não pode sair nada. É bem isso mesmo. A gente possa entender que o nosso Deus, Ele criou todas as coisas, e Ele cria todas as coisas a partir do nada. Ele é o único ser que tem esta capacidade. Mais um domingo na presença do Senhor, mais uma semana que se inicia. Mais uma vez Deus prova e manifesta sobre a minha vida e a sua vida o seu amor. A manifestação do amor de Deus é feita de várias maneiras, e se você não estiver atento durante o seu dia a dia, você não as percebe. Parece que Deus ele está alheio de todas as coisas, Ele só está na época do culto, e isso não é verdade. O Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema pecador sim, mas com esperança em Jesus. Nos antigos filmes de faroeste, muitas vezes se iniciava o filme com a foto de algum criminoso, com a recompensa por sua captura, e ali os seus crimes eram expostos. Ele matou alguém, roubou um banco, alguma coisa. Alguns dias, e deveriam ser mais que alguns, talvez todos, eu me olho no espelho e consigo ver pecados antigos novamente ocorrendo, e a sensação de criminoso confesso e reincidente vem à tona. Assim como o criminoso nos filmes de faroeste, meus pecados ficam expostos, e ao invés de eu mudar a minha atitude, eu me iro. Quando nós conseguimos ver os nossos pecados, nós nos iramos. Nos iramos com a situação, nos iramos contra o nosso próximo, contra o nosso pai, contra a nossa mãe, contra o sistema, contra o governo, com toda sorte de coisas, mas o único que não é culpado somos nós. Quando nós olhamos no espelho, nós podemos contemplar os nossos pecados. O versículo que ficou da semana passada é João 18:22, que diz: a essas palavras um dos guardas que ali estavam deu um tapa em Jesus, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Se somos cristãos, devemos reconhecer a nossa falta e transformar a nossa ira momentânea em vergonha, e transformar a vergonha em arrependimento. Tem que ser um processo. Nós temos que parar de buscar justificativas e começar a aplicar nas nossas vidas, como a Lourdinha falou agora no fim, aplicar de uma forma prática. Não adianta você ficar bravinho. O Senhor, porque Ele te ama, Ele expõe o teu pecado, e a condição que você tem que fazer é se arrepender, se envergonhar e se arrepender. A ação do Espírito Santo deve nos levar a isso. Se o Espírito Santo habita em você, você tem que mudar. Aqueles que assim não procedem, ao invés de terem seus corações curados e transformados, eles têm o seu coração endurecido. São os dois caminhos. Ou você se arrepende e muda, ou seu coração se endurece. E ao se endurecer o seu coração, o que acontece é que as coisas elas passam a ser comuns. Você começa a olhar para a situação de pecado que você vive como se fosse algo normal. Todos vivem, todos fazem, e eu faço também. Esse processo de conversão do coração é trabalhoso, não é fácil. Se você não se dedicar, se você deixar o seu coração à revelia da vida, a vontade do seu coração, ele vai endurecendo, ele vai endurecendo. A única forma de você mudar é um trabalho duro, em que você tem que se dedicar à oração e ao estudo da palavra. Sem essas ferramentas, se você não lê, se você não ora, o que acontece é que você vai ter uma vida triste, uma vida amargurada e repleta de reincidências. Você vai continuar pecando. Você olha para aquele pecado e fala, de novo, você vai continuar pecando. Se não houver a ação do Espírito Santo, se não houver a meditação na palavra, se não houver a oração, da qual o arrependimento faz parte, se você não for toda vez para a cruz,
seu coração vai ficar cada vez mais duro. O guarda que bateu em Jesus aparentemente não se arrependeu. A gente não vê nenhum relato a respeito desse guarda. A gente vê o arrependimento de Pedro, mas a gente não vê do guarda. E com você? Como que vai ser? Comigo, como que vai ser? Quando você chegar hoje à noite para escovar o seu dente, você olhar no espelho, o que você vai ver? Uma pessoa que está lutando contra o seu pecado, ou uma pessoa que está sendo levada pelo curso deste mundo? A palavra de hoje tem como título: o poder de Jesus é acima do poder do mundo. Por mais que o mundo queira dizer que manda, que controla, por mais que tenha toda forma de controle, estão lançando agora aí um satélite aí para olhar as queimadas, e aí a gente tem todo tipo de satélite, todo tipo de controle. O controle de Jesus Cristo, ele é maior que qualquer controle, qualquer poder do mundo. Quero convidar você mais uma vez a abrir o Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 27 em diante. Evangelho de João, capítulo 18, versos 27 em diante. Assim diz a palavra de Deus. De novo, Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este homem não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai-o, vós outros, e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Verso 32, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por qual ele havia de morrer. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez lemos a Tua palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que nos restaura, que nos redime, que no mínimo nos constrange. Ficamos incomodados, Pai, com a Tua palavra, e como filhos, nós temos a tendência de buscar a mudança. Nosso coração muitas vezes se endurece, Pai. Muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos, não queremos ouvir, mas nesta noite estamos aqui, Pai, porque precisamos receber um recado do Senhor. As Tuas bênçãos já estão estabelecidas na palavra. As consequências do nosso pecado também. Mas muitas vezes, Pai querido, o barulho do mundo nos torna surdos. Esta névoa, Pai, pecaminosa nos envolve e impede, Pai, muitas vezes de nós conseguirmos enxergar ao Senhor. Abre o nosso coração, nós Te pedimos. Abre o nosso entendimento, nós Te rogamos. Peço, Pai querido, que nesta noite eu possa mais uma vez ser um instrumento do Senhor, que eu não venha expor o meu coração e toda e qualquer falha, toda e qualquer debilidade, Pai, do meu falar, seja corrigido no coração dos meus irmãos e irmãs, através do Teu doce Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Poder. Diz uma frase que você quer conhecer um idiota, dá poder para ele. Se você quer conhecer como que uma pessoa age realmente, dá autoridade para ela. E vamos ver se realmente ela vai agir de uma forma correta ou não. Nós vamos ver uma tremenda guerra de altares nesses versículos que nós vamos meditar nessa noite. Poder judaico brigando contra o poder romano,
E Jesus Cristo falou: opa, quem manda nesse circo sou eu. O poder de Jesus é acima do poder do mundo. O primeiro versículo que nós vamos meditar de 4 é João 18, 28, que diz: depois levaram Jesus da casa de Caifás para a residência do governador, também conhecida como Pretório. Pretório era a casa do governador, onde ele morava. Era cedo de manhã. Eles, os judeus, não entraram na residência do governador, o Pretório, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. E nós falamos um pouco sobre essa capa espiritual, que parece que ela vai dizer que você é digno ou não digno, só porque você tocou nisso, comeu aquilo, ou você vestiu aquilo, e Cristo não fala nada disso. Eles, judeus, levaram Jesus para o Pretório, que se refere ao quartel-general do oficial comandante de um acampamento militar, ou, nesse caso, a residência oficial de um governador militar romano, no caso Pilatos. A localização normal de Pilatos não era ali, era em Cesareia, nós já falamos isso. Quando nós falamos da prisão de Jesus e falamos que aquela corte, que era um agrupamento de aproximadamente 1000 soldados, estavam subindo o monte do Getsemane, a gente falou, aqueles soldados eles não ficavam naturalmente na região de Jerusalém, eles ficavam na Cesareia, que era o posto deles, era o quartel deles. Mas quando havia manifestações religiosas como a Páscoa, eles se movimentavam para facilitar qualquer tumulto que houvesse, pudesse ser trabalhado. Quando o governador estava em Jerusalém, sua residência era o Pretório. Pela manhã cedo se refere à última vigília da noite. Aí você tem que entender que haviam 4 vigílias da noite, eles dividiam os turnos de trabalho, em especial para o trabalho romano também, e também em relação à oração. Tanto judeus como romanos, eles trabalhavam com vigílias, e haviam 4 vigílias. A primeira vigília começava às 18 horas e ia até às 21. A segunda vigília começava às 21 e ia até a meia-noite. A terceira vigília ia da meia-noite até às 3. E a quarta vigília e a última vigília era das 3 às 6 da manhã. Quando eles falaram que levaram Jesus para a casa do governador cedo de manhã, era nessa última vigília, das 3 até as 6 da manhã. Logo após o galo cantar. Por isso que eu comecei através do verso 27. Verso 27, e Pedro negou Jesus Cristo e o galo cocoricó. Não é o lugar que vem de frango aqui perto. O galo cantou e estava sinalizando o fim da última vigília. A sessão formal do Sinédrio, que era aquele agrupamento de judeus, que julgou Jesus antes de enviá-lo a Pilatos, preferiu se reunir bem cedo, porém após o nascer do sol. Porém, a lei judaica proibia julgar casos de pena de morte à noite, mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu ali foi algo que era fora dos princípios do judiciário hebraico. Falava com a Shirley hoje pela manhã sobre modos e procedimentos. Você não pode agir corretamente por meios errados. Aqueles homens, eles estavam julgando Jesus Cristo com o intuito de matá-lo, e estavam fazendo à noite, aquilo era proibido. Marcos capítulo 15, verso 1, se você quiser abrir, só mantém João preso aí com o dedo. Marcos 15, 1. Logo de manhã, tiveram conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e manietando Jesus, ou amarrando Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Primeiro erro daqueles homens, fazer um julgamento de morte, de pena de morte, dentro do período noturno. Segundo, eles levaram ele para Pilatos, e a regra era: problema religioso, resolve dentro de casa. Problema religioso, resolve dentro de casa. Se tiver algum problema religioso com os irmãos, você tem que resolver dentro da igreja, não fora da igreja. Separe o direito civil
em que você aluga, que você faz, não é isso, separa, mas dentro da igreja, se resolve dentro da igreja. Ao chegarem as autoridades judaicas, elas se negaram a entrar no quartel-general de Pilatos, preferindo ficar do lado de fora. Eles queriam, segundo eles, evitar a contaminação cerimonial, pois queriam participar da Páscoa. Lucas capítulo 10, abre aí. Lucas 10, 30 e 31. Algo semelhante ao que aconteceu nesse texto muito conhecido. Lucas capítulo 10, versos 30 e 31. Jesus, prosseguindo, disse, o contexto aí, enquanto você procura, é do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, foi lá e ajudou. Passou de largo, passou bem longe. A primeira análise é: se ele foi atacado, pode ser que eles estejam escondidos aí e ao verem eu como sacerdote, vão querer me pegar também, então eu vou passar longe. Mas a motivação daquele homem, como do levita que foi depois, que também passou de largo, era a preocupação: se eu for tocar neste homem, eu vou ficar contaminado. E talvez eu não possa participar de algum rito. E mais que isso, as pessoas que me olham como uma pessoa santa, elas vão ver que eu estou em pecado, eu estou contaminado. É a preocupação não com a boa ação, e sim com o que os outros vão pensar de mim. Haviam vários tipos de contaminação e vários tempos e formas de purificação. Algumas coisas você ia lá e se lavava, outras vezes você tinha que tomar um banho, outras você tinha que ficar separado. Tinha toda uma forma, todo um método, e naquele caso, aqueles homens deduziram por sua conta e risco que eles entrarem na casa do governador, eles iriam ficar contaminados de tal maneira que eles não poderiam ser limpos até a Páscoa. Interessante que eles estão extremamente preocupados com o e o interior não tem nem aí. Eles já macularam o direito de Jesus Cristo, que não podia ser julgado de noite. Eles impediram que muitos daqueles que eram partidários de Jesus estivessem ali mesmo como membros do Sinédrio. Eles fizeram a armação tal que Jesus Cristo pudesse ser julgado segundo a vontade deles. Mas eles acham que macular o direito de um inocente não há problema. Mas eu entrar na casa do sacerdote, ou de um cara que é ímpio, tem problema. O coração dele já está contaminado interiormente, antes mesmo de ocorrer a purificação, a impureza externa. Mateus 23, 27, não precisa abrir. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros, aos túmulos branquinhos, caiados, que por fora realmente parecem formosos. Se você tiver a oportunidade de ir lá na Argentina, tem um cemitério que é um ponto turístico, é o cemitério. Quando eu e Rosângela fomos lá, tivemos esse privilégio de Deus, e aí, onde são os pontos turísticos? E a pessoa falou assim: olha, o cemitério. Eu falei: o quê? Eu vou sair da minha casa para ir visitar um cemitério? E aí nós fomos, cemitério lindo, com molduras, com esculturas, um negócio parece um teatro, um negócio parece um museu, lindo, mas dentro está cheio de ossos e de toda sorte de imundícia. Sim, Deus ordenou aos judeus que cumprissem as cerimônias contidas na lei, mas apenas por uma razão: para que eles se habituassem a praticar o amor e buscarem a santidade, e não para endurecerem os seus corações. Só que quando você quer aplicar a palavra de Deus sem a ação do amor, o teu coração ele endurece. Você começa a julgar as pessoas. Você começa a olhar para as pessoas como se elas fossem piores do que você.
como se você fosse mais merecedora da graça de Deus, e você não o é. Você não o é. O significado da Páscoa oficial, a antiga festa da libertação, passou a ser um mero ritual. E é isso que Jesus Cristo condena, é isso que Deus condena. O problema não está na manutenção das leis cerimoniais, o problema está em você fazer isso de uma forma mecânica. Você pode e deve orar ou rezar, o nome que você quiser dar, a oração do Pai Nosso, mas você tem que entender o que você está falando. Você tem que meditar no que você está falando. Você tem que meditar com quem você está falando. Quando você está na casa do Senhor, você tem que entender aonde você está. Eu já falei que não há santidade inerente nas paredes, nem na minha pessoa, nem em nenhum móvel. Você não vai absorver santidade. Não existe isso. Mas você tem que entender que, como Sebastião falou, a figura de Cristo já se encontra presente neste lugar para ser adorado. Se Ele está para ser adorado, você tem que o adorar. A figura de Pilatos vai retratar a difícil situação humana em que se deve escolher entre Jesus e o mundo. Não tem saída. Por isso que eu falo para as pessoas, quando a gente vai começar um discipulado, você tem certeza que você quer começar um discipulado? Você quer mesmo? Você tem que entender que quando você entra nesse processo, você não tem outra saída. A via é andar e caminhar buscando Deus. Eu não quero isso. Vá para o mundo. Pastor, você está me mandando embora. Estou. Porque você está perdendo o seu tempo aqui. Se você não está disposto e interessado em aprender a palavra do Senhor, é muito mais fácil e muito melhor que você, no fim dos tempos, você vá para o inferno, mas que pelo menos tenha vivido aqui a vida, mesmo que dissolutamente, do que viver uma vida de maquiagem dentro da igreja, achando que está tudo certo e não está. Nós temos que escolher entre Jesus e o mundo. Segundo versículo, João 18, 29. Então Pilatos saiu ao encontro deles e lhes disse: que acusação apresentais contra este homem? Se você olhar esta frase, ela já parece estranha. Em nenhum lugar em que você se apresenta a uma autoridade, a uma pessoa responsável por algum setor ou departamento, a pessoa vem a você, é você que vai a ela. Se você quiser um tratamento médico, você marca uma consulta e você fica lá sentadinho na sala de espera até que a pessoa fale: fulano, e aí você se levanta e vai. Se você for lá no Detran, tira a sua senha, depois de algumas horas, não é o atendente que vem a você, é você que vai ao atendente. E isso vale para todas as situações. E o que nós vemos aqui, talvez você nunca tenha percebido, então Pilatos saiu ao encontro deles e lhes disse: que acusação apresentais a este homem, contra este homem? É apresentado o primeiro movimento de Pilatos. Nós vamos analisar um pouco esse mover de Pilatos. Sair já é uma concessão. O poder romano se dobra de certa forma ao poder judaico. Por isso que eu falei para você que é uma guerra de poderes, que já demonstrou a sua superioridade dispondo do batalhão romano. Não era normal um batalhão romano se colocar à disposição de alguém. Eles só exerciam as ordenanças que vinham de Roma através dos seus líderes. Não era para prender ninguém, a menos que seja uma pessoa que estivesse realmente maculando ou preparando algo que era contra o próprio reinado de César. Não se ia movimentar, é ilógico você movimentar 1000 pessoas para prender uma pessoa. Sair já é uma concessão. Pilatos demonstrou que ele está agindo no mínimo de uma forma estranha. João capítulo 18, verso 3, não precisa abrir. Tendo, pois, Judas tomado a corte e uns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas, archotes e armas. Este movimento anuncia a trajetória que seguirá o posicionamento de Pilatos. Quando Pilatos ele vai em direção ao povo judeu, aos líderes judeus, ele já está manifestando que ele vai ser o quê? Conivente com o que eles querem. Sua debilidade aflora desde o início desse julgamento.
Seu movimento inicial mostra que ele era um homem moralmente fraco e inseguro, que, como muitos, tenta esconder suas falhas com demonstrações de estupidez e brutalidade. Por isso que eu falei, você quer conhecer um ignorante? Dá poder para ele. Ele vai mostrar que, apesar de ele não saber nada, não entender nada, ele rege com força, não com autoridade, mas com força, opressão. Estava vendo um testemunho, rapidamente, de um ator famoso, de um seriado chamado Todos Odeiam Chris, e o pai dele falava assim que noites após noites ele sentava no chão chorando, como criança ainda, vendo o pai dele esmurrar a cara da mãe e ele não podia fazer absolutamente nada. Esse tipo de ação é a ação ignorante de uma pessoa que tem autoridade, mas não sabe usá-la, não sabe usá-la. Seu movimento inicial mostra que ele era um homem moralmente fraco e inseguro. Jesus não é para ele desconhecido, visto que as suas tropas participaram da prisão. Ou você acha que Anás e Caifás falaram assim, vamos aí gente? Não, eles foram lá, fizeram uma requisição para Pilatos, falaram assim, nós vamos prender tal pessoa. Ele já sabia de tudo o que estava acontecendo. Sabe muito bem do que o acusam, pois o prenderam como o Nazareno, ou seja, o Messias prometido. Mas como juiz, ele pede uma acusação formal. Pilatos não usa de formas de cortesia, sua resposta ela é direta. Do que vocês estão querendo acusar ele? Qual é o motivo? João 18:30. A resposta dos judeus, eu não consigo dar essa entonação, mas a entonação que você tem que entender é homens indignados. É como se você falasse assim, eu estou com sede, me dá um copo d'água, e a pessoa fala assim, você quer um copo d'água para quê? Aqueles homens estavam indignados, e eles responderam, se este não fosse malfeitor, seu ignorante, não estaríamos entregando ele para você. Se liga! Eles foram agressivos no seu tom de voz. As autoridades judaicas esperavam que Pilatos confirmasse o julgamento judeu e ordenasse a imediata morte. Em vez disso, ele ordena um novo interrogatório em sua presença. O que aqueles homens esperavam é, poxa, nós já viemos aqui, nós já solicitamos essa guarda, ele já emprestou, já falamos do problema, já julgamos, o que ele vai querer julgar de novo? Por que não manda matar logo? Guardas, peguem esse cara e joguem ele para os leões, toca fogo nele, mete uma lança nele, corta o pescoço. Era isso que eles queriam. Aqueles homens qualificam Jesus de malfeitor, e aí esse título malfeitor ele é importante, porque ele era crucificado por ser ladrão, e por ser malfeitor, por ser um usurpador, sim. Era uma forma de nominar que o cara era que a pessoa era extremamente perigosa, não só para a sociedade, mas também para o quê? O governo de César. Qualificam Jesus de malfeitor, porém antes expressaram algo diferente. João 11:47, abre aí. Lá em João 11 já houve uma reunião do Sinédrio, discutindo o que nós vamos fazer com esse cara. João 11:47, então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o Sinédrio e diziam, que faremos? Porque, porquanto este homem vem operando muitos sinais, e na continuidade do texto eles atestam que esses sinais não podem vir de alguém que não seja de Deus. Chegam ao ponto de alguns deles crerem em Jesus. João 12, versos 10 e 11. Mas os principais sacerdotes deliberavam matar também a Lázaro, porque muitos, por causa dele, ou por causa de milagre que Jesus Cristo fez, deixavam os judeus e criam em Jesus. Em outra passagem, ele manda soldados prenderem Jesus dentro do templo enquanto ele ensinava. E aqueles homens começam a ouvir Jesus falar.
com o temor de entrar ali no meio da pregação, no meio da palavra, e prenderem Jesus e serem açoitados pela multidão. E eles acreditaram. Quando eles voltam para os fariseus, eles falam assim: olha, o que esse homem está falando, a gente tem que parar para pensar. E aí os sacerdotes olham e falam assim: também vocês estão virando seguidores deles? Para eles, a liberdade de Jesus, que Jesus prega e concede, é um crime passível de morte. Hoje, na sociedade brasileira, você pregar sobre a verdade é algo que para as pessoas é passível de morte. Você não pode falar que a pessoa é livre. Você não pode falar que essa pessoa ela não é escrava de uma ordenança ou de uma lei cerimonial, não. Você não pode falar para a pessoa que ela não tem que ser extremamente submissa ao líder espiritual, independente do que ele fala. Se você falar isso, você vai criar pessoas rebeldes. Certa vez, é uma coisa já conhecida, eu lembro que o Felipe ainda estava na transição para vir para a igreja, e aí a pessoa falou para ele assim: aqui quem fala sou eu sou o pastor, você é ovelha, você não tem direito a falar nada, fecha sua boca. Isso acontece e acontece com muita frequência. Para eles, a liberdade que Jesus prega e concede é um crime passível de morte, pois irá abalar todo o conceito religioso do povo, que cego se submete à ordenança de homens. A pior coisa que tem para líderes que não querem pessoas inteligentes é dar o quê? Conhecimento e informação. Porque se eu dou conhecimento e informação, você pode me questionar: mas você falou isso? E aqui você falou isso? O que está valendo? João 18:31. João 18:31. Então Pilatos lhes disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o conforme a vossa lei. Os judeus lhe disseram: a nós não nos é permitido condenar ninguém à morte. E aí nós vemos Pilatos fazendo biquinho, porque recebeu uma resposta atravessada dos judeus, e aqueles homens colocando uma condição que eles não poderiam fazer: matar ninguém. Ué, mas a gente vê tantas situações no Antigo Testamento em que o povo de Deus mata, inclusive pessoas que são do próprio cristianismo, do próprio judaísmo. A gente vê aquela causa lá de Josué, em que aquele homem é morto. A gente vê pessoas sendo apedrejadas ao longo das Escrituras. Como que eles não podem condenar ninguém à morte? Pilatos, ressentido com a grosseria deles, a presunção desrespeitosa em que o governador romano devia se ajustar aos seus planos, mas foi isso que ele deu a entender quando saiu da sua cadeira e foi receber eles lá fora. Pilatos humilhou ainda mais e disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Vocês são tão bons, por que vocês não resolvem isso lá? Sem dúvida, Pilatos sabia que as autoridades judaicas queriam. Ele sabia que eles queriam que Jesus fosse condenado à morte, sumariamente, sem direito à apelação, julgamento, nem coisa nenhuma. Eles sabiam. Mas se eles falavam em generalidade sobre quebra da lei, adoração a Deus, eles podiam claramente tratar do caso em seu próprio sistema jurídico. Em contraste, se eles esperavam que uma sentença de morte fosse pronunciada, teriam de falar e convencê-lo, uma vez que, como eles mesmos concordavam, não podiam prosseguir dentro da lei sem ele. Que lei? Eles não podiam fazer o quê? Por que aqueles homens não podiam condenar alguém à morte? Pilatos não se apresenta assim como alguém com paixão pela justiça. Pilatos não está preocupado. Pilatos não está preocupado com a saúde de Jesus. Ele não está preocupado com o julgamento de Jesus, ou ele ser justo ou não ser justo. Ele está preocupado na sua satisfação egoísta, que alcançava, ao fazer as autoridades judaicas atender todos os requisitos legais e reconhecer a sua autoridade. O que ele queria é: nós precisamos de você. Lá no Japão,
o procedimento, as pessoas que estão nos portos, nas alfândegas, quando eles querem de alguma maneira impedir que alguma coisa aconteça, eles têm uma coisa que chama-se Operação Padrão Japonesa. Então, a Naldinha, ela representa um país como a França, a Alemanha, e aí aquele produto chega lá no porto lá do Japão, mas há uma rixa, há alguma coisa errada entre esses dois países, mas não há uma determinação legal. Então eu, como fiscal, recebo a mercadoria que a Naldinha mandou, porque eu sou obrigado, mas eu começo a cumprir o quê? Todos os procedimentos legais, no máximo do que eu posso. E aí o que vai acontecer? Se aquele produto que ela está fornecendo é perecível, depois de uma semana está podre. Eu não preciso mais julgar, porque eu estou querendo mostrar o quê? A minha autoridade, a meu poder, a minha capacidade. Observamos aqui uma verdadeira guerra de altares. Por que que aqueles homens não podiam julgar e condenar ninguém à morte? Quando Roma conquistou a Judéia, e iniciou um governo direto por meio de um governador romano, o que aconteceu é, o Império Romano falou, é proibido, a partir de agora, vocês condenarem alguém à morte. O próprio povo romano, o direito romano fala assim, quem manda na legislação agora sou eu. Vocês são obrigados a se submeter a gente. É por isso que eles não podiam condenar ninguém à morte. Eles responderam, a nós não nos é permitido, vocês não deixam condenar à morte. E o que Pilatos está querendo fazer é, viu como quem manda sou eu? Viu como quem tem o poder sou eu? Casos como o relato depois, em Atos 6:7, em que Estevão é morto, não é uma decisão judicial romana, é considerada muito mais o que? Um linchamento por parte de uma multidão do que algo que foi realmente avalizado através de um tribunal. Toda morte que havia nesse contexto por parte das autoridades judaicas eram mortes que não tinham autorização romana e entravam no contexto de confusão, multidões querendo levar a justiça a cabo. Ao se recusar as autoridades judaicas a encarregar-se da execução de Jesus, torna-se possível o cumprimento da sua predição sobre o modo da sua morte. Como que os judeus matavam os transgressores da lei? Estou perguntando para você. Qualquer transgressão da lei era por apedrejamento. Atendi uma consulta de uma mãe em que ela falava, olha, meu filho está gritando, o meu filho, ele está sendo grosseiro comigo, e ele agora está mexendo com drogas, e agora ele está querendo traficar, e ele está brigando, e está fazendo confusão. O que eu faço? Põe para fora. Quantos anos ele tem? 22. Põe para fora. Mas ele vai... Põe para fora. A palavra de Deus nos dá respaldo para esse tipo de coisa. A partir do momento em que os filhos, eles agem de uma forma que chegam a envergonhar os seus pais, com agressão, com palavras, com ações, põe para fora. Põe para fora. As pessoas, elas acham que elas podem agir do jeito que elas querem, elas não podem. Põe para fora. Ao se recusar as autoridades judaicas a encarregar-se da execução de Jesus, torna-se possível o cumprimento da sua predição sobre o modo da sua morte. E a morte que os judeus queriam era apedrejamento. Ou algo diferente. Só que já havia uma previsão. Já havia uma profecia. Que Jesus Cristo iria morrer na cruz. Qual que era a forma normal de se matar dentro do Império Romano? Espada, jogar para os leões, algumas vezes tocar fogo, como a gente vê a ação de Nero. A ação de matar na cruz era tão aberração que membros ou pessoas que eram romanas, elas não podiam ser sentenciadas a morrer na cruz.
João capítulo 3, versos 14 e 15. Um entre vários versículos que tem sobre esse texto. João 3, versos 14 e 15. João capítulo 3, versos 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, quando o povo de Israel pecou e foi condenado lá, e Deus começou a mandar um monte de cobra para picar, e ele falou assim: constrói uma cobra, uma serpente, coloca em cima de um pau e coloca lá. Todo mundo que olhar para essa serpente depois de ser picado, o veneno deixa de fazer efeito. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, Jesus Cristo, seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Na época de Moisés tinha morte por cruz? Profecia do Senhor. É com essa morte que será ao mesmo tempo sua exaltação, que ele atrairá todos a si. A morte na cruz é o que vai fazer com que eu e você sejamos atraídos. João 12, 32. João 12, 32. E eu, Jesus falando, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus Cristo podia morrer com espada? Não. Jesus podia ter sido tocado fogo nele? Não. Podia ser jogado aos leões? Não. Podia ter morrido afogado? Não. Por quê? Porque ele mesmo falou. A palavra mesmo dizia que ele ia ser crucificado. Vê-se aqui a preocupação do evangelista em justificar a morte de Jesus na cruz. Era morte fora das categorias legais judaicas, e inclusive para os romanos não era tão degradante que não se podia condenar à cruz nenhum tipo de cidadão romano. A morte na cruz significava por si mesmo a exclusão tanto da sociedade judaica como da romana. Aparece aqui outro elemento de ruptura com a tradição de Israel. O Messias que sai do território de Israel para fundar a sua comunidade, ele também vai morrer fora dela. Ele não vai morrer dentro dos padrões de Israel. Ele vai morrer dentro dos padrões que Deus determinou. João capítulo 10, versos 40 a 42. João capítulo 10, versos 40 a 42. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. E ali foi o início da igreja cristã, fora do contexto de Israel. O fato desta morte ter cumprido a predição de Jesus manifesta a sua voluntariedade, que coloca Jesus acima da disputa entre os poderes. Há o poder hebreu, judeu, sim. Há o poder romano, sim. Um poder bélico que governou, dominou tudo, sim. Mas o poder de Jesus é maior. Aleluia. Nenhuma instituição admite esse Messias. Nenhuma instituição vai te aceitar como cristão verdadeiro. Quando você começar a querer viver como cristão verdadeiro, as pessoas elas vão o quê? Te afastar. Para explicar esta morte, João em todo o seu evangelho lhe dá o significado de exaltação. Daí o fato de ver no homem levantado no alto fonte de vida, o cumprimento do Antigo Testamento e a demonstração suprema do amor de Deus para com a humanidade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O fato dessa morte ter cumprido a predição de Jesus manifesta a sua voluntariedade. Jesus acima da disputa entre todos os poderes. Ele é Senhor da sua vida. Para entregá-la, ninguém a pode tirar. E assim as palavras de Jesus são cumpridas da mesma forma que todas as palavras das Escrituras são cumpridas. Nenhuma vírgula, nenhum tio vai deixar de se cumprir.
todas as promessas que há sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre o povo de Deus, vai se cumprir. Mas o governo mudou. Agora tem a CPI, agora tem a lava isso, lava aquilo outro. Aumentou o imposto, diminuiu o imposto. Aumentou a gasolina foi para 6, 7, 8 reais. Faltou comida. As palavras de Deus sempre vão se cumprir nas nossas vidas. Aleluia. Porque quem disse isso foi o Eterno. As palavras de Jesus são cumpridas da mesma forma que são cumpridas as palavras das Escrituras. Portanto, nós temos que aprender em cada parte dessa narrativa, em cada parte da narrativa da sua vida, a você voltar os seus olhos para Deus, olhar sempre para a cruz, entendendo que Ele é o autor e consumador da sua fé, e nada, absolutamente nada acontece na sua vida sem que Ele permita para que você possa crescer. Como filho de Deus, não há uma retribuição do seu pecado, porque quem já pagou o preço foi Jesus Cristo. Então as coisas que acontecem na sua vida são decorrentes do seu pecado, para que você possa, sendo corrigido por Deus, se assemelhar mais e mais à figura do nosso Salvador. Amém, queridos? Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor nos mostra todos os dias o Teu poder. Amanhã pela manhã, quando despertarmos, poderemos ver o nascer do sol. Nós poderemos ver, Pai querido, a graciosidade do Senhor, não permitindo, Pai, que os planetas eles se movam de uma forma errada, de uma forma diferente, que o próprio sol não se aproxime de nós, que não falte a nós a água, não falte a nós o ar que respiramos, não falte a nós, Pai querido, o alimento, a manutenção, o transporte e todas as coisas, Pai, que o Senhor tem nos concedido, que muitas vezes nós temos esquecido de agradecer. Esse mês de setembro, Pai querido, está se finalizando. Amanhã nós temos o último dia desse mês de setembro, que apesar das lutas e dificuldades, em tudo o Senhor nos guardou, Pai. Se nós pararmos, Pai querido, para observar tudo que o Senhor fez neste mês de setembro, nós seremos extremamente gratos ao Senhor. O mês de outubro está despontando, Pai, e ele se apresenta como tenebroso, como passível, Pai querido, de muitos problemas, muitas falhas, muitas mortes, assassinatos, destruição, e nós só podemos ir até o Senhor. Nos curvamos perante a cruz, apresentando mais uma vez os nossos pecados, pedindo perdão ao Senhor pela nossa infidelidade e agradecendo ao Senhor, porque o Senhor, independente de tudo que nós fazemos, o Senhor é fiel. Louvamos, adoramos e bendizemos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.
que é o seu dízimo, você que tem a sua oferta a depositar na casa do Senhor. Quero lembrar também você que nós temos a nossa reunião de oração domingo, quarta-feira, às 20 horas, das 20 às 21 horas. É importante você separar um tempo de oração conosco. Temos lutado com esse ministério. É um ministério importante, é um ministério que poucos querem. É um ministério em que ninguém vai bater no seu ombro e falar: ó, parabéns. A gente provavelmente não vai ver nenhuma coisa dessas que nós oramos. Talvez o Senhor conceda, talvez não conceda, mas normalmente os motivos de oração que nós levantamos, eles não são passíveis de ocorrerem dentro do nosso tempo, mas nós temos que continuar orando, nós temos que continuar intercedendo, e eu convido você a se colocar à disposição, 1 hora apenas, das 20 às 21 horas. Senhor Deus, agradecemos a Ti pelos dízimos e ofertas que são entregues na Tua casa. Agradecemos, Pai, pelo Teu grande amor para conosco. Pedimos, Pai, que o Senhor estenda a Tua mão protetiva sobre nós, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, Pai querido, nesses últimos dias do mês de setembro e todo o mês de outubro que está por se iniciar, Pai. Queremos Te agradecer e entregar a Ti, Pai, em obediência, o fruto, Pai, dos recursos que o Senhor mesmo entrega nas nossas mãos. O Senhor não tem obrigação nenhuma de nos abençoar, porque nós somos obedientes. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor é infinitamente mais poderoso do que podemos pedir, pensar ou imaginar. E sim, o Senhor nos abençoa o seu povo, em nome de Jesus. Amém. Quinta-feira, semana passada a titia não veio, a gente não pôde orar por ela. Fez aniversário. Quarta-feira. E fez 70 aninhos, né, titia? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, aninhos. Só um minutinho, deixa eu para gravar isso aqui. Senão depois você vai embora e eu fico aqui esperando. Só um minutinho.